Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema: o julgamento da casa de Deus. Nós, obreiros de Jesus Cristo, estamos sob um severo, inusitado e profético julgamento. Apesar das advertências da Bíblia Sagrada, não zelamos pela Igreja de Deus, como o Todo-Poderoso requer de cada um de nós. Mostramo-nos remissos, indiferentes e surdos à voz do Divino Consolador. É claro que em toda essa provação temos a destacar os pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos que, em virtude de sua vida de oração, intercessões, jejuns, obediência incondicional à palavra de Deus e coragem para enfrentar o martírio, mantiveram suas posições como atalaias do Senhor. Temos a destacar também as santas mulheres que, ajoelhadas aos pés de Cristo, estão a rogar-lhe, dia e noite, a intervenção em favor do Brasil e, acima de tudo, da noiva do Cordeiro. Sim, querido obreiro, não apenas o Brasil e o mundo, mas especialmente nós, rebanho do Senhor Jesus, estamos sendo averiguados, provados e julgados pelo juiz de toda a terra. No entanto, não caiamos em desespero, pois as misericórdias do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó são infinitas. Então, o que devemos fazer? Arrependamo-nos de nossos pecados, iniquidades, apostasias e injustiças enquanto é tempo, pois os dias atuais são urgentes e apocalípticos. Atentemos, pois, à exortação do apóstolo Pedro. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo bem. 1 Pedro capítulo 4, do versículo 17 ao 19. Se queremos de fato escrutinar cada área de nossa vida, que esta seja a primeira indagação a ser feita por cada um de nós. Como está o meu amor em relação ao Cordeiro de Deus? Tópico de número 1. O julgamento de nosso amor. Abriremos este tópico, querido obreiro, com esta proposição áurea. O ministério cristão é impossível sem o amor de Deus em nossos corações, em nosso lidar diário com o seu rebanho, em nossa exposição de sua palavra e em nosso testemunho pessoal e cotidiano. Logo, a pergunta que o Senhor Jesus fez a Pedro serve também a mim e a você. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? João capítulo 21 e versículo 15. Ponto 1. O julgamento de nosso amor. À semelhança do anjo da igreja de Éfeso, o nosso amor em relação ao Cordeiro de Deus e à sua obra está em julgamento. O pastor de Éfeso era, aparentemente, um obreiro de excelências singulares. Sua teologia era perfeita. Sua apologia, combativa e ousada. Sua ética, impecável. E quanto ao seu testemunho, intrépido. Todavia,
O seu amor a Cristo já não trazia as propriedades da cruz e as virtudes do cenáculo. Por isso, o Senhor Jesus repreendeu-o com toda severidade. Prestemos atenção. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2 e versículo 4. Aos olhos humanos, tratava-se de uma falta leve, sem gravidade alguma. Mas, aos olhos de Deus, era um pecado gravíssimo, conforme adverte o Senhor Jesus Cristo. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse capítulo 2 e versículo 5. Portanto, querido obreiro, cuidado. Se não voltarmos ao primeiro amor, urgentemente, o Cordeiro de Deus não demorará a remover o nosso castiçal. Ponto 2. Só o primeiro amor importa. O segundo é inadmissível. Diante da gravíssima advertência do Senhor Jesus Cristo, voltemos imediatamente às primeiras obras. A evangelização, o labor missionário, a comunhão dos santos e o socorro aos mais necessitados. Mas, acima de tudo, a exposição fidedigna da Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Investamos, portanto, as primícias de nossos recursos na conquista de almas e no desbravamento de novas fronteiras missionárias nacionais e transculturais, pois a sua promessa contempla apenas os que já voltaram ao primeiro amor. Conheço as tuas obras, diz o Senhor Jesus Cristo. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Apocalipse capítulo 3 e versículo 8. Quando ganhamos almas ao reino de Deus, praticamos, querido obreiro, o primeiro amor. Tópico de número 2. O julgamento de nosso ministério. Num momento crítico e nada favorável, escreveu o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Prestemos atenção. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 5. Hoje, sob julgamento divino, façamos um exame retrospectivo e introspectivo, à luz da Bíblia Sagrada, de nossa atuação como membros do Santo Ministério. O Senhor da vinha está a requerer, neste momento, homens sérios, corajosos, santos e que defendam o seu rebanho nesta hora tão difícil e urgente. Ponto 1. O ministério cristão é vocação divina e não carreirismo. O ministério da Palavra de Deus é algo excelente, eis porque não pode ser confiado a carreiristas e a profissionais do púlpito, conforme escreveu o Santo Apóstolo. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. 2 Pedro capítulo 2 e versículo 3. Neste momento de crise e de humanas incertezas, perguntamos: onde estão os profissionais do púlpito e os carreiristas?
Sim, onde estão aqueles que, à semelhança de Simão o mago, presumem que lhes é facultado fazer negócio com as coisas de Deus? Que eles aprendam desde já que o ministério cristão é santo e está a intimar homens que se disponham a angustiar-se pelas ovelhas e cordeirinhos do sumo pastor. Cuidado! Um dia, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, Senhor e Salvador nosso, mas também juiz de toda a terra. Ponto 2. Deus chama seus obreiros à angústia e à aflição. O profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo, conclama os ministros do altar a chorar pela herança do Senhor, pois os dias por virem seriam de medo, destruição e completa ruína. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, diz o profeta, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Joel capítulo 2 e versículo 17. O santo ministério requer homens e lágrimas como Jeremias, intercessores como Moisés e Samuel, homens que se coloquem na linha de frente como Esdras, Neemias e Jonatas. Homens que amem apaixonadamente a Deus como Davi. Homens que permaneçam a bordo como Paulo, mesmo que a nau pareça sossobrar-se. Enfim, precisamos de homens de verdade e não de mercenários. Tópico de número 3. O julgamento de nossa pregação. Como todos podem comprovar, querido obreiro, num momento de crise como este, de nada valem os modismos pós-modernos, as tralhas doutrinárias e teológicas como a teologia da prosperidade, a teologia do coaching e, principalmente, o academicismo estéril, blasfemo e ofensivo ao Senhor Jesus Cristo e à sua igreja. É por isso que Deus está a julgar a mensagem, a hermenêutica, a homilética e a postura de seus ministros. Ponto 1. O julgamento de nossa mensagem. Embora fosse um dos maiores acadêmicos de seu tempo, Paulo fazia questão de apresentar aos gentios a mensagem simples e direta da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, conforme ele próprio enfatiza aos irmãos de Corinto. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 2. Já em seu discurso aos anciãos de Éfeso, apresenta-se ele como expositor bíblico por excelência. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos capítulo 20 e versículo 27. E ciente de sua responsabilidade como pregoeiro do Santo Evangelho, escreve aos Romanos: porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 16. Querido obreiro, o que temos pregado até agora? Repensemos, pois, seriamente a nossa atuação no púlpito. Não nos esqueçamos de que, neste momento, a mensagem que proclamamos está sob julgamento. Então, voltemos a anunciar a mensagem da cruz, como faziam nossos pais fundadores.
Eles, de forma ousada e corajosa, proclamavam: Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos, opera sinais e maravilhas, e em breve há de voltar para arrebatar a sua igreja. Ponto 2. O julgamento de nossa hermenêutica. Como temos interpretado a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus? Usamos a Bíblia para interpretar a Bíblia, ou estamos indo à academia pós-moderna, à cata de ideologias nocivas e deletérias, a fim de fazer a exegese dos santos profetas hebreus do Antigo Testamento e dos apóstolos de nosso Senhor? Eis como o Senhor Jesus, o Verbo divino e o Espírito inspirador das Escrituras interpretava a palavra de Deus. Prestemos atenção. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24 e versículo 27. Portanto, querido obreiro, que a nossa hermenêutica seja bíblica, cristocêntrica e soteriológica. Se a nossa exegese não conduzir almas ao reino de Deus, seremos achados imperfeitos e faltosos diante do tribunal de Cristo, de conformidade com a advertência de Paulo. Escreve o apóstolo, e seriamente escreve. Prestemos atenção, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Ponto 3. O julgamento de nossa homilética. Ao expor a lei do Senhor aos judeus egressos de Babilônia, o erudito e sapientíssimo Esdras soube como unir a hermenêutica à homilética, a fim de redimir sua numerosa audiência, conforme narra o autor sagrado. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Neemias capítulo 8 e versículo 4. À medida que Esdras expunha a palavra de Deus, um grupo de hermeneutas levitas explicava, aos menos capacitados, a mensagem divina. De sorte que naquele momento, exegese e homilética andavam de mãos dadas, enaltecendo o verdadeiro significado da lei, dos profetas e dos escritos do Antigo Testamento. Confrontados com o exemplo de Esdras, o que nós, obreiros de Cristo, devemos fazer neste momento tão decisivo de nossa peregrinação rumo a Jerusalém Celeste? Respondamos a esta pergunta. Antes de tudo, resgatemos o púlpito pentecostal. Que as nossas tribunas e estrados não sejam transformados em palcos, palanques e picadeiros. E que não haja mais espaço em nossas igrejas para danças, teatros e discursos políticos. Que os nossos púlpitos, enfim, sejam o lugar mais reverenciado e santo de nossos templos, pois neles expomos a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Ponto 4. O julgamento de nossa postura.
Conscientizemo-nos de vez de que não fomos chamados por Jesus Cristo para ser homens do povo, mas autênticos homens de Deus. Portanto, que a nossa postura, quer no púlpito, quer fora do púlpito, mostre que pertencemos de fato ao Senhor Jesus Cristo, conforme acontecia com o profeta Eliseu. Eis como a mulher sunamita descreveu o sucessor de Elias. Prestemos atenção. Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Segundo Reis, capítulo 4 e versículo 9. Portanto, o Senhor da vinha está a requerer neste momento homens santos, íntegros e incorruptíveis. Homens dispostos a dar a sua vida em prol do reino de Deus. A crise deflagrada pelo vírus corona levou-me a uma profunda reflexão quanto à nossa postura ministerial a partir de agora. Ver-nos-emos constrangidos, queridos obreiros, cada vez mais, a andar como Jesus andava, a agir como Jesus agia e a falar como Jesus falava. Que em cada decisão a ser tomada, perguntemos a nós mesmos, em meus passos, o que faria o meu Salvador, o meu amado Senhor. Tópico de número 4. O julgamento de nossa vida pessoal e doméstica. Se observarmos atentamente a vida pessoal de Eli, concluiremos que o afamado juiz e teólogo de Israel era, de fato, um homem incorruptível. Todavia, prestemos atenção, senhores, todavia, por não haver criado seus filhos no temor, na disciplina e na admoestação do Senhor, veio a comprometer de forma irremediável o seu ministério, trazendo transtornos e aflições a Israel. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 27 ao 36. Se não cuidarmos de nossa casa, como haveremos de zelar pela casa de Deus? É uma pergunta que todos, neste momento, teremos de responder. Ponto 1. O julgamento de nossa vida conjugal. Não obstante Davi ser um homem conforme o coração de Deus, não foi ele suficientemente forte para resistir o sexo frágil. E assim, veio ele a pecar contra o Senhor, contra a sua família e contra todo o povo de Deus. Segundo Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Portanto, queridos obreiros, prestemos atenção. Que nós sejamos cuidadosos, puros e castos, como o patriarca Jó que, no auge de sua provação, mostrou quão pura era a sua conduta em relação às mulheres. Atentemos às suas palavras. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Portanto, sejamos cuidadosos com nós mesmos, para que não venhamos a envergonhar o Evangelho com a nossa conduta insidiosa e carnal. Somos frágeis. Não podemos brincar com o pecado. Além disso, fujamos à pornografia. Que o Senhor nos guarde até o fim de nossos dias sobre a face da terra. O julgamento de nossos filhos. Ponto 2. Criemos nossos filhos no caminho em que devem andar. Ouçamos atentamente a recomendação do apóstolo Paulo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina
e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6 e versículo 4. Quanto aos nossos filhos varões, que nós, pastores, sejamos ajuizados e sábios. Nossa maior preocupação não é fazer deles nossos substitutos neste ou naquele posto eclesiástico, mas educá-los como autênticos homens de Deus. Sobre a sua chamada ao santo ministério, que ouçam eles, pessoalmente, a voz divina, à semelhança do que ocorreu com o menino Samuel. Não sejamos, pois, coniventes com os erros e pecados de nossos filhos e netos. Caso eles se façam réprobos, repreendamo-los com energia, demonstrando-lhes assim nosso redobrado amor. Ponto 3. O julgamento de nossa própria vida. Mas, acima de tudo, querido homem de Deus, tomemos cuidado com nós mesmos para não perdermos a salvação. Sim, querido obreiro, vou repetir. Cuidemos de nós mesmos para não virmos a perder a salvação. Com humildade e brandura, recebamos a exortação do apóstolo Paulo. Prestemos atenção. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 16. Que a advertência apostólica jamais nos deixe o coração e a alma. Tópico de número 5. O julgamento de nossa chamada ministerial. Quem aspira ao episcopado, excelente coisa almeja. É o que Paulo deixou bem claro a Timóteo, o seu jovem companheiro de ministério. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 1. Infelizmente, repito, infelizmente, alguns obreiros, ignorando e agora menosprezando a origem de sua chamada, abandonam a igreja do Cordeiro de Deus, rendendo-se de corpo e alma ao presente século, como fez Demas, que, outrora, fora um dos mais íntimos companheiros de luta do apóstolo dos gentios. Confiramos, pois, estas duas passagens, Filemão 1 e 24, e 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 10. Cuidemos, pois, de nossa chamada ministerial. Ponto 1. Nossa chamada é divina, não humana. Paulo, o amado doutor dos gentios, tinha profunda convicção quanto à origem divina de sua chamada. Por esse motivo, escreveu aos Gálatas quando estes começaram a questionar-lhe o apostolado. Prestemos atenção às palavras de Paulo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas capítulo 1 e versículo 1. Querido obreiro. Sim, querido obreiro. Você foi chamado por Deus, o dono da igreja, ao santo ministério. Então, zele por sua chamada. Lembre-se da advertência paulina a Arquipo. Atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Colossenses capítulo 4 e versículo 17. Ponto 2. Nossa chamada é ministerial, não política. Fomos chamados por Deus a fim de pastorear-lhe o rebanho, conforme exorta-nos o apóstolo Pedro.
Prestemos atenção às palavras do homem de Deus. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3. Se temos de fato convicção de nossa chamada, sejamos fiéis ao sumo pastor. Jamais lhe abandonemos o rebanho para fazer política secular e partidária. Quanto à política eclesiástica, muito cuidado, pois às vezes é mais deletéria e nociva do que a partidária. Nossa política, como homens de Deus, querido obreiro, é sacerdotal e profética. Interceder pelos que se acham em eminência, que governam, que legislam e que julgam. E arguir-lhes com a palavra de Deus quando fizerem-se réprobos. Portanto, intercedamos neste momento pelo presidente da República e para que haja completa integração e harmonia entre os poderes deste país. E eu tenho certeza absoluta que, se nos pormos a orar neste momento, o Senhor enviar-nos-á um grande despertar espiritual. Ponto 3. Nossa chamada é eterna, não temporal nem secular. A chamada ao santo ministério não é temporal. É perene e requer toda nossa vida. Mesmo jubilados, nossa responsabilidade não diminui. Atentemos à declaração de Samuel ao deixar a judicatura das tribos hebreias logo após a unção de Saul. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel capítulo 12 e versículo 23. Portanto, nossa responsabilidade não diminui com a nossa jubilação. Antes, aumenta, pois, doravante, como intercessores, teremos de orar muito mais pelo rebanho de Cristo. Não desprezemos, pois, o santo ministério. Se o fizermos, seremos julgados com todo rigor pelo Senhor da seara. Concluindo, não resta dúvida, querido obreiro, de que neste momento Deus está a julgar a sua casa. E sendo nós seus obreiros, maior responsabilidade teremos ante o seu tribunal. Ouçamos o apóstolo Paulo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de cada um de nós. Pai eterno, Criador dos céus e da terra, e Criador da criatura humana, mais uma vez estamos diante da tua santa e bendita presença. Eu sei que estás a julgar neste momento o mundo, o nosso continente e muito particularmente o Brasil. Mas estamos cientes também, ó querido Senhor, de que estás a julgar a tua casa neste instante. Então, Senhor, que sejamos mais puros, mais santos, que te amemos ainda mais, e que,
quanto a nós, obreiros, que preguemos a tua palavra de forma íntegra, incorruptível, que saibamos como expor todos os teus conselhos ao teu rebanho, ao teu querido rebanho, e que saibamos como zelar pelo ministério que tu nos confiaste. Somos pastores, que amemos as tuas ovelhas. Somos evangelistas, que ganhemos mais almas para ti. Somos presbíteros, que saibamos como consolar cada cordeirinho teu. Somos diáconos, ó Senhor, que sirvamos a tua igreja com excelência. Pai, quanto às mulheres, sabemos que elas oram, jejuam e clamam e intercedem. Dá força, Senhor, às tuas santas mulheres. Ó Senhor, não podemos prescindir de suas lágrimas, nem de seus clamores, nem de suas orações. Que os jovens sejam mais puros e intrépidos, que não ouçam a voz do mundo. Que os adolescentes obedeçam aos seus pais, e que os meninos e meninas sejam criados na tua admoestação. Prepara, Senhor, o nosso país para receber um grande avivamento espiritual. Sabemos perfeitamente, Senhor, que esta crise, que este julgamento há de passar, e que nós voltemos aos nossos templos, aos santuários que tu nos deste, para congregarmos-nos, como tu requeres em tua palavra, e prepararmos-nos para um grande avivamento espiritual. É o que eu te peço neste momento, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.